Olá, vamos falar sobre oração, lembrando que o ato de orar não é apenas usar palavras para falar com Deus. Orar é mais que isso. Orar é uma postura nossa como criatura falando com o seu Criador. Que Deus então possa fazer com que nós entendamos essa questão de que orar é muito mais do que palavras. Orar é uma postura de se colocar diante de Deus. Ao orarmos com fé, entregar a nossa realidade a Deus, nós passamos então a ter uma visão diferente das coisas. Que visão é essa? É a visão de Deus. Por isso a importância da oração. Gostaria de lembrar que o nosso versículo-chave sobre oração é 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E a pergunta que fica é: dá para fazer assim? Dá para viver assim? É por isso que nós estamos pensando, questionando, conceituando, para entender esse versículo. Orai sem cessar. O que é isso? O que é isso? O que significa? Isso é possível? Então, ao orarmos com fé, nós estamos mostrando o nosso posicionamento diante do nosso Pai. Então, isso que eu preciso entender, isso que eu gostaria que cada um de nós entendêssemos. A palavra de Deus nos lembra que o Senhor não despreza um coração contrito. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, saber que Deus não despreza a nossa oração. Ele está disposto a ouvir a oração sincera que vem de um coração contrito, um coração arrependido, um coração aberto, um coração que deseja mudança, E Ele recebe de que maneira essa nossa oração? De maneira terna, de maneira misericordiosa, de maneira de braços abertos. E por isso, por saber dessa receptividade de Deus na nossa entrega da nossa oração, é que nós podemos orar confiadamente, sabendo que Deus nos ouvirá de bom grado. Então vamos orar? Paizinho Santo, nos abençoa, Senhor, nesse momento de estudo. Fala conosco, fala, Senhor, aos nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor, e que nós possamos entender a grandeza e o privilégio que é orar e viver de modo que Tu aceites e se agrade da nossa oração. Fala conosco, Senhor, nos ensina e também nos adverte. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, toda vez que eu penso no estudo, me vem o versículo orai sem cessar. Esse versículo, de alguma maneira, eu gostaria que nos incomodasse realmente. Porque o sem cessar é algo puxado, não é? Então, a gente precisa orar e, mais do que orar, nós precisamos viver com uma postura de oração. É isso que o versículo pede de nós. E ao falarmos com Deus, a gente tem a certeza de que Deus nos ouve eternamente, nos recebe, mas Ele também espera algo de nós. E o que Ele espera de nós? Hoje nós vamos falar sobre a oração de confissão.
E é muitas vezes uma oração que a gente deixa de lado. A gente gosta bastante da oração de petição, né? Que a gente apresenta então a Deus os nossos desejos, os nossos pedidos, os nossos anseios e aguarda uma resposta. A oração de confissão já não é uma oração que a gente possa dizer que traz assim um certo prazer da gente fazer, porque a gente vive uma angústia quando a gente sabe que a gente desagradou a Deus, e essa angústia nem sempre ela é uma angústia fácil da gente entregar a Deus. Às vezes a gente fica sofrendo por alguma coisa que fez, fica remoendo, até entender que aquilo deve ser entregue a Deus para que Deus nos dê o alívio daquele peso, daquela mágoa, daquela situação que ficou mal resolvida e que a gente precisa então do socorro dele. Então, sobre isso que nós vamos falar um pouco, talvez até hoje, não hoje, mas nesse vídeo, né, nós não consigamos terminar sobre o assunto da confissão, mas isso não tem problema, porque na verdade nós não temos pressa. Nós gostaríamos sim que Deus, pela misericórdia, falasse conosco e nos esclarecesse. Não que a gente conseguisse fazer um vídeo completo, esgotando o assunto. Mas então, a oração da confissão é o que eu gostaria de abordar nesse vídeo de hoje. E para esse assunto, nós vamos usar o Salmo 51. E o Salmo 51, antes de ler, eu gostaria apenas de lembrar que foi um salmo escrito por Davi. E Davi não era um homem comum, como eu e você. Davi era um rei. E um rei que, de certa maneira, ele tinha também poder e autoridade. E certamente que se para nós muitas vezes fica complicado a gente se curvar e reconhecer o erro, imagina um homem cheio de poder e autoridade como o rei de uma nação. E ele era rei da nação de Israel. Mas Davi tinha qualidades de um servo. De que maneira? A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que significa isso? Que Davi, mesmo sendo um rei cheio de autoridade, ele também sabia reconhecer o seu erro e saber que diante de Deus ele era apenas uma criatura precisando de perdão e clamando por misericórdia. Isso é lindo. Eu particularmente, eu admiro a figura de Davi. Eu gosto muito. Não só por saber que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas por imaginar como era a postura de Davi diante do povo e como era a postura de Davi como servo diante do seu Deus. É maravilhoso, né? Saber que ele conseguia conjugar essas duas coisas de maneira coerente, né? Porque eu acho que tudo na nossa vida, quando a gente é coerente, Deus entende a nossa real intenção. O duro é quando o que nós falamos não combina com o que nós fazemos, e daí Deus aguarda, então, vamos ver então qual é a postura que ela vai escolher, né? No caso, se ele estivesse olhando para a minha vida. Então, no Salmo 51, eu gostaria de ler, vou ler 12 versículos para vocês acompanharem, e depois a gente comenta. E, como eu disse, certamente nós não esgotaremos esse assunto hoje. Então, abram aí comigo, lá no Salmo 51, para a gente poder ler junto esse salmo, que é maravilhoso. É um salmo bem conhecido, certamente todos nós já lemos várias vezes, já ouvimos muito mais, né? Mas vamos ler então. Salmo 51.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Um rei dizendo isso ao seu rei. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Vamos parar aqui no versículo 12. E o salmo é maravilhoso. E a postura de Davi é uma postura reta. Por que reta? Porque ele diz a Deus que ele pecou, ele coloca Deus no seu devido lugar, quando ele diz, e o que o Senhor fizer comigo é aquilo que eu mereço. Mas eu também me sinto do direito de pedir que tu tenhas misericórdia de mim e que não me retires o teu Santo Espírito. É lindo demais. Então, o que nós podemos aprender nesse salmo com Davi? É um salmo de oração. Davi, neste salmo, ele simplesmente está orando e confessando a Deus o seu pecado e clamando por perdão e misericórdia. Maravilha, maravilhoso. Eu acho lindo demais. E é a oração de um homem que mesmo sendo rei, sabe reconhecer que erra, que errou e que carece do perdão e do socorro de Deus para continuar vivendo em paz. Quando ele pede, não me retires o teu Espírito Santo, é porque ele reconhece que se ele não se sentisse perdoado, ele não poderia continuar a sua vida e continuar sentindo paz. Por isso ele pede para Deus, o que o Senhor fizer comigo é justo, mas não me retire o teu Santo Espírito, porque ele sabe que o que traz paz ao nosso coração, à nossa mente, é quando o Espírito Santo de Deus está conosco, nos advertindo, nos lembrando da palavra, lembrando que Deus nos ama, mostrando que às vezes a gente erra, mas que a gente pode acertar quando a gente coloca Deus no seu devido lugar, porque a gente dá as nossas escorregadelas quando a gente está colocando a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso instinto antes daquilo que nós sabemos que Deus espera de nós. E foi isso que tinha acontecido com Davi. Se vocês lembrarem bem, nesse momento em que Davi está orando, ele se refere ao seu pecado com Batseba. Ele pecou ao desejar uma mulher que não era sua
E aí ele foi mais longe. Ele mandou o marido dessa mulher para a guerra, para ele morrer, para ele poder ficar com essa mulher. Uma mulher que não era sua, que era de um soldado seu, alguém que o servia. E um bom homem ainda por cima. Então, quando o profeta Natan chega e fala e adverte Davi, Davi cai em si. Porque quando ele fez tudo isso, certamente ele estava se colocando como um rei. E ele poderia então escolher a mulher que ele queria. Mas quando ele chega diante de Deus, ele chega arrependido e dizendo: eu errei. Eu não poderia ter feito o que fiz. Eu errei. E eu estou arrependido, eu estou envergonhado. Então, se você quiser ler bem a história, né, e relembrar, porque é uma história bem conhecida, está lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, tem então a história, né, como se desenrolou desde o momento em que ele pôs os olhos em Batseba até o momento em que Natan chegou e falou: você está errado. Primeiro contou uma historinha e ele ficou horrorizado com a historinha. Daí ele falou assim: é você, Davi. Então Davi caiu em si e ficou angustiado. Aí então ele vai diante de Deus com essas palavras do Salmo 51, pedir perdão e misericórdia. Então, voltando, né, à questão da oração, nós temos que tomar como costume, né, como algo de necessidade, a confissão. E, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes coisas desagradáveis acontecem conosco, nós tomamos posições erradas, só que a gente tem dificuldade em reconhecer. Às vezes a gente entra diante de Deus não para pedir perdão, mas para se justificar, como se nós pudéssemos, né, contando a historinha para Deus, mudar a situação e falar que a gente está certo. Mas também, Senhor, o Senhor viu o que aconteceu? Então, o exemplo de Davi é tão importante, né, como uma oração de confissão, primeiro pelo posicionamento dele de arrependimento real e contrição diante de Deus. E segundo, para a gente entender que não há ninguém melhor que ninguém. Não é porque você é adulto, ou porque você tem dinheiro, ou porque você tem posição, que o seu pecado é permitido, né? Porque Davi poderia pensar: eu sou um rei e eu posso escolher a mulher que eu quiser. Mas ele tinha errado. Ele pegou uma mulher que não poderia pertencer a ele. E nós, muitas vezes, alguma coisa desagradável acontece e a gente quer se justificar e não confessar, e não se render, e não pedir perdão, como fez Davi. E nós temos que lembrar, nós somos apenas criaturas. Nós não somos melhor que ninguém. Mesmo que em algum momento a nossa primeira atitude tenha uma justificativa, nós não seremos justificados se nós tomarmos posições que vão contra aquilo que Deus espera de nós. Davi poderia ter colocado os olhos em Batseba e ao mesmo tempo lembrado que aquela mulher não era dele e que aquela mulher tinha marido. Mas ele pôs o seu desejo, a sua vontade naquilo que os olhos dele viu e não naquilo que Deus teria colocado no coração dele, se naquele momento ele estivesse em contato com Deus, que Deus falaria: Davi, não é para você. E às vezes ele fala para mim: Shirley, isso não é para você, esse caminho não é o seu.
Essas palavras não deveriam estar na sua boca. E eu, às vezes, não quero entender ou finjo que não entendi, né? Isso não acontece com você? Comigo acontece. E logo que eu profiro a palavra ou que eu faço alguma coisa, logo não deveria ter feito. Pisei na bola, né? Errei. E aí é o momento da gente ter a humildade de, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter me exaltado, eu não deveria ter discutido. Porque o fato de muitas vezes a gente achar que tem razão não nos dá o direito de ir um passo a mais daquilo que a gente sabe que Deus não gostaria que a gente desse aquele passo a mais. Não é? Talvez Davi não tivesse sido impedido de olhar para Betseba, mas o fato dele olhar, querer e fazer de tudo para tê-la, mostrou que ele estava longe, o seu coração estava longe da vontade de Deus. E é isso que acontece comigo e com você. Por isso a necessidade da confissão. Porque a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Porque às vezes você fala assim, mas Deus amava Davi, por isso perdoou, porque o que ele fez foi mesmo muito feio, não deveria ter feito, foi feio até para a nação de Israel, o que será que o povo pensou? Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa será perdoado, porque Deus, ele vê o seu coração, o nível do arrependimento, né? Porque nós não somos justos, mas quem nos perdoa é justo. Nós somos justificados por Jesus. Ele morreu por nossos pecados. E para Deus não existe tamanho de pecado, como nós classificamos, né? Que às vezes um pecado que para mim pode ser uma coisa simples e sem importância, para Deus não existe essa classificação. Porque nós que classificamos, adultério, como Davi fez, é grave, mas um coice em alguém que fez uma pergunta que eu não gostei, isso não é grave. Mas, às vezes, o ferimento que você causou naquela pessoa é tão grave quanto o adultério de Davi. Né? Nós não somos ninguém para quantificar, para qualificar, para dizer, o meu pecado não é tão sério assim, mas o de fulano é. Né? Aqui nós estamos usando o rei Davi, né? Mas nós, na hora de pensarmos, nós devemos pensar no nosso pecado, no nosso erro, na nossa maneira de encarar as coisas. Então a Bíblia é bem clara que Deus ouve sim a nossa confissão, e Ele nos purifica de todo pecado pelo sacrifício de Jesus. E hoje nós vamos já parando por aqui, e pela misericórdia de Deus ainda nós voltaremos nesse assunto e vamos ver 3 passos da confissão, né? Porque no texto, que eu gostaria que durante a semana vocês lessem novamente, Davi confessa seu pecado. E em 3 passos nós vamos ver o que acontece com Davi e o que acontece com Deus a respeito do pecado. Deus te abençoe, um beijo e até a próxima. Leia o Salmo.